Existem vários vídeos circulando pela internet afirmando que uma descoberta reveladora foi realizada. Uma Bíblia, datada de 1775, teria um calendário impresso que seria totalmente diferente do que estamos acostumados. Ele possuiria 13 meses e não 12, e o primeiro dia do mês e da semana seria sempre um domingo, fazendo com que o sábado fosse sempre o sétimo e último dia da semana. À primeira vista, essa informação não parece ser algo chocante, afinal, sabemos que a humanidade já utilizou diversas formas de organizar o tempo ao longo de sua história. No entanto, esses vídeos fazem alguns apontamentos perturbadores. Começando pelo fato de que nenhum calendário adotado globalmente possuía 13 meses. Então, se ele realmente for real, por que sua existência teria sido escondida de nós? Além disso, a defasagem provocada por essa mudança teria feito com que várias celebrações importantes, como a Páscoa e o Natal, tivessem sido deslocadas no tempo, o que teria contribuído para nos distanciar de seu verdadeiro significado. Você já ouviu aquela história de que o Natal foi alterado para coincidir com a comemoração pagã do Deus Sol? E que Jesus, na verdade, não nasceu em dezembro? Talvez esse tenha sido o motivo. Outras possíveis consequências da abolição desse calendário de 13 meses incluem a divergência de datas, sendo que 300 anos teriam sido suprimidos da nossa história, o deslocamento temporal de marcos importantes, como o fim do mundo previsto pelos maias, que ainda estaria para acontecer, e a alegação de que nesse processo uma grande civilização chamada Império de Tartária também teria sido apagada de nosso passado. Mas será que isso é realmente verdade? Se sim, como algo desse tipo pode ser ocultado dos livros e dos vestígios deixados ao longo do tempo? É exatamente isso que iremos investigar a partir de agora. Os humanos têm basicamente duas formas de organizar o tempo através de um calendário, usando o Sol ou a Lua como referência. É por isso que nosso ano é contabilizado levando em conta o tempo que a Terra leva para dar uma volta na nossa estrela. E é também por isso que nós estranhamos quando alguém diz que alguns países comemoram o Ano Novo Lunar, que ainda costuma ser celebrado lá no Oriente. Mas a divisão do tempo em períodos anuais não é algo moderno. Então, como os povos antigos conseguiam se organizar sem conhecer essa dinâmica de movimentação dos astros? Simples. Pelo tempo decorrido entre sucessivos equinócios e solstícios. Ok, falando desse jeito parece que não é tão simples assim. Mas vocês vão ver que é algo bastante intuitivo. O equinócio acontece quando o dia e a noite têm a mesma duração. Ele marca a transição para a primavera e para o outono. Já o solstício ocorre quando o dia ou a noite são mais longos em um hemisfério, marcando a chegada da primavera ou do verão. Ou seja, estes fenômenos funcionam como demarcações, divisórias entre um período e outro. Ao longo do tempo é possível perceber que eles são cíclicos, assim como as estações, e juntos formam um intervalo que coincide com um ano lunar. Viu como não é tão complicado assim? Hoje, nós sabemos que um ano dura 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Mas não é necessariamente ser tão preciso para se organizar minimamente. Existem diversas provas de que povos pré-históricos já tinham noção dessa demarcação temporal e por isso conseguiram usar esse conhecimento a seu favor para estabelecer qual o melhor período para plantar e colher, por exemplo. Um dos casos mais notórios é o do monumento Wurdi-Yoang, construído pelos aborígenes australianos há mais ou menos 11 mil anos atrás. O que eles fizeram foi basicamente enfileirar inúmeras pedras ao longo de quilômetros de tal modo que, ao se posicionar em um lugar específico, seria possível observar o pôr do sol para ter uma melhor noção da posição do astro no céu. Assim, eles poderiam saber em qual estação estavam e qual estaria por vir. Ok, mas e o ano lunar? Como era possível observá-lo e medi-lo? Esse é ainda mais intuitivo. Um mês lunar corresponde ao período de um ciclo da Lua, isto é, de uma lua cheia a outra, por exemplo, passando pela minguante, nova e crescente.
Hoje nós sabemos que esse intervalo dura exatamente 29 dias, 12 horas, 44 minutos e 2,9 segundos. Mas como vimos, os antigos não necessitavam de tanta precisão. Ao unir 12 meses, como este, se forma um ano lunar, que tem mais ou menos a mesma duração do ano solar. Também havia a possibilidade de unir esses dois calendários, a depender das necessidades e cultura de cada civilização. Isso era especialmente útil em sociedades que tinham a agricultura, a pesca e a navegação como base, já que os ciclos solares influenciam as plantações e os lunares regem as marés e cheias de rios e oceanos. Foi assim que surgiram os calendários lunisolares, que também eram construídos pelos povos pré-históricos. Talvez um dos maiores exemplos disso sejam os 12 buracos encontrados em Warren Field. Eles foram construídos há cerca de 8.000 anos e correspondem às fases da Lua, ao mesmo tempo que formam um arco de circunferência que se alinha com a direção do solstício. Assim era possível ter uma melhor dimensão dos meses do ano, ou melhor, das estações, levando em conta também os ciclos solares. É realmente impressionante. O primeiro calendário formal que se tem notícia surgiu com os povos sumérios. Mas